Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Supremo Tribunal Federal pagou segurança para Toffoli ir à final da Champions League, fundamental para o Supremo Tribunal Federal. A final da Champions League. Corte autoriza, o mesmo Supremo, que parentes chefiem juntos Executivo e Legislativo. Taxação das blusinhas é aprovado no Senado e com ação das facções, a adulteração de combustível cresce 73% no ano. Notinhas das araras, destaques internacionais, Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E nos fazem de bobo e não tem transparência. O Supremo Tribunal Federal pagou R$39 mil a um segurança do ministro Dias Toffoli em diárias internacionais para viagem à Inglaterra, que incluiu a ida à final da Champions League. A seu segurança recebeu os valores para acompanhar Toffoli entre os dias 25 de maio e 3 de junho. O Real Madrid conquistou o 15º título do torneio em partida realizada no dia 1º. O ministro participou remotamente da sessão de 29 de maio do STF. O Supremo não quis confirmar a viagem do ministro e quais foram as agendas dele no exterior. O órgão afirmou que nenhuma viagem reduz o ritmo de trabalho e que os estudos por parte do ministro, que segue trabalhando em seus votos, em suas decisões e participando das sessões colegiadas. Isso é uma vergonha, um deboche na cara dos nossos ouvintes, em todos vocês. Nós somos uns otários, porque esses caras não dão satisfação para ninguém. E vive viajando em primeira classe, eles não viajam nem em classe executiva, que é aquela que o rico que nós falamos viaja em classe executiva, eles viajam em primeira classe. Para qualquer semináriozinho, eles estão sempre à disposição. Eu queria a transparência do STF, e o STF não tem transparência nessas viagens dos ministros. O ministro Gilmar Mendes, ele viaja todo mês para Portugal. Lá ele tem o instituto dele, ele tem uma faculdade lá, juntamente com a sua filha. E para nós fica tudo bem, é assim mesmo, e a gente sempre baixando a cabeça. O Supremo também decidiu que políticos da mesma família podem ocupar simultaneamente o poder executivo e a presidência da Casa Legislativa de sua cidade. O tema foi debatido a partir de uma ação impetrada pelo PSB. A interpretação também vale para a presidência da República e para o comando da Câmara e do Senado. Então, vamos dizer, o Lula, ele poderia, se fosse deputada, a Janja ser a presidente da Câmara, se o filho ser o presidente do Senado. Assim, para vocês entenderem melhor, e a mesma coisa no governo estadual e prefeituras. Então, do meu ponto de vista, uma coisa, infelizmente, mais uma coisa indecente. E o imposto sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas, de 20% foi aprovado pelo Senado Federal. Atualmente, esses produtos não pagam imposto de importação. O dispositivo para o fim da isenção foi colocado por meio de um jabuti no projeto Mover, um programa para a descarbonização dos carros pela Câmara, com apoio de Arthur Lira. No Senado, o trecho chegou a ser retirado pelo relator do projeto, Rodrigo Cunha, após disputa entre os parlamentares e um início de crise com Lira, acabou sendo recolocado. O Mover também foi aprovado com o apoio da base do governo e da oposição, mais cedo nesta quarta-feira, sem a taxa.
Então, você ali que estava comprando as suas blusinhas e tal, agora vai pagar 20% mais caros para as blusinhas. Isso é para proteger a nossa indústria têxtil. E quem nos protege? Essa é a pergunta. E chegou a hora das notinhas das araras, a sua agenda do dia. O presidente Lula viajou para o Rio Grande do Sul com o governador Eduardo Leite. Eles irão para Cruzeiro do Sul, aquela cidade que praticamente saiu do mapa. Na China, o Alckmin e comitiva de ministros se encontram com o vice-presidente chinês Wang Zheng em Pequim. Balança comercial, sai o saldo de maio, que deve ser positivo. Os reflexos da balança comercial negativo em relação ao Rio Grande do Sul. A expectativa é que entre só no próximo mês. Vamos ver. O Senado aprovou aquela que nós chamamos as comprinhas, a taxa de 20% nas comprinhas de até $50. Então, para variar, claro, o nosso setor de têxtil está quebrando, mas quem arruma quando alguém está quebrado é o Zé, é você, sou eu. Então, infelizmente, as coisas funcionam dessa forma, infelizmente, para todos nós. O presidente Lula, então, viaja a Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. O presidente, o governador Eduardo Leite, ele quer uma ajuda para pagar os salários e todos os prefeitos não conseguem nem pagar os seus salários dos seus funcionários em função da queda drástica da arrecadação dos estados e municípios. Então ele pediu uma ajuda nesse sentido e também uma forma dos empresários terem uma flexibilidade na redução da carga horária dos funcionários e um pagamento mais reduzido, né, para variar, paga o funcionário por tudo. Esse é muito semelhante ao que aconteceu na pandemia, que os empresários podiam reduzir em até 50% o salário, né, de seus funcionários. E é bom colocar também que a ministra do Meio Ambiente, ao lado do presidente, assinou uma série de decretos para a preservação ambiental. O pacote inclui um pacto contra secas firmado com governadores para prevenir e controlar os incêndios. E daí eu me lembro, assim, a diferença dos governos. Eu não sou governo, não sou atrelado a ninguém do governo, mas no governo Bolsonaro era só garimpeiro invadindo toda a nossa Amazônia. Ninguém combatia nada. E agora, um governo que está combatendo toda essa irregularidade, só o garimpo, eu estava falando ontem com a Marina Silva, 77% dos garimpos foram expulsos da Amazônia, 77%. E na época do Bolsonaro, valia tudo. Tu quer botar um garimpinho, põe ali, vão matar esses índios com mercúrio, porque vocês têm que enriquecer, porque não sobrava um centavo dessa roubalheira para os índios, né, que estão todos contaminados de mercúrio. É bom colocar isso. E ontem terminou uma sessão na Câmara que o Janones protagonizou uma discussão que quase acabou em agressão física na sala de comissão de ética. O congressista trocou ofensas e provocações com os deputados de oposição, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o delegado Éder Mauro, um que usa peruca, uma peruca preta, assim, esquisito, esse delegado da Polícia Federal, uma cara diferente, porque é uma peruca de franjinha, assim. Ele podia pelo menos fazer um implante, mas eu acho que não tem implante porque ele é careca total. A maior cotação do dólar, a notícia não é boa, né? Desde 2023, então o dólar chegou a R$ 5,30
Isso é muito ruim, né, para quem vai viajar para o exterior, como o Ricardo Weg, que viaja praticamente todos os meses para Paris, Londres, onde ele tem uma série de negócios. Mas a gente vai se aprofundar mais no tema, né? O Supremo Tribunal Federal pagou R$39 mil a um segurança do ministro Dias Toffoli em diárias internacionais por viagem à Inglaterra, que incluiu a ida à final da Champions League. E pior o seguinte, ele ficou num camarote de um empresário que tem ações contra o Supremo. Só que no Supremo, se você vai contra algum ministro do Supremo, você vai preso. Eles são intocáveis. Até dá para fazer o livro aquele, Os Intocáveis. Eles são, infelizmente, intocáveis e o Supremo não é transparente e deveria ser transparente. Bem, vamos às notinhas internacionais. New York Times, condenação de Trump faz poucos eleitores migrarem para Biden. Washington Post, republicanos pedem que filho e irmão de Biden sejam acusados por declarações falsas. Wall Street Journal, comissão abre investigação antitrust sobre acordo da inteligência artificial da Microsoft. Clarim, Argentina, Milei anuncia renúncias de benefícios dados a ex-presidentes na aposentadoria. E o país, PP e Vox, convertem Parlamento Europeu em fortaleza de oposição a Sanches, que é o primeiro-ministro de esquerda. Le Figaro, Biden chega à Normandia para a comemoração do dia D. The Guardian, investimento em energia limpa sobe, mas não será suficiente para atingir a meta climática, diz a agência, a meta climática em 2030. Financial Times, Nvidia tem capacitação mais de 3 trilhões, capitalização de mais de 3 trilhões de dólares e passa a Apple. 3 trilhões de dólares é mais do que tudo que o Brasil produz. Então, esses computadores da Nvidia, e são bons para burro, viu? Eles têm uma velocidade fantástica. E o grupo extremista Hamas disse que responderá positivamente a qualquer proposta da suspensão total da guerra, da retirada de Israel em Gaza, em um acordo de troca de prisioneiros. Na realidade, o Hamas está totalmente enfraquecido e ele quer qualquer negociação, só que Israel quer tirar do mapa o Hamas e, com isso, tira do mapa milhares de inocentes, que para o Netanyahu ele não está, infelizmente, nem aí. E o presidente russo Vladimir Putin disse que o uso de armas alemãs pela Ucrânia marcará um passo perigoso e que irá arruinar as relações entre os países. Diz também que Moscou poderá fornecer armas de longo alcance a outros países para atacar alvos ocidentais. Ali a situação está muito tensa, passou do tenso a situação da relação da União Europeia com Moscou. O Kremlin afirmou que são uma forma de chantagem as declarações do secretário do Tesouro americano Janet Yellen de que Washington irá impor sanções à China caso o país aumente exportações de bens de dupla utilização cívico e militar para a Rússia. Disse que a postura do governo norte-americano é completamente inaceitável. E eleitores dos 27 países da União Europeia começam a escolher hoje os seus representantes. Ao todo, são 720 congressistas. A votação vai até 9 de junho. E vamos agora com o destaque da Rádio ONU, diretamente dos Estados Unidos. Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 5 de junho de 2024.
Guterres alerta para momento decisivo na luta contra a mudança climática. Insegurança alimentar aguda pode aumentar em 18 focos de fome no mundo. Evento aborda estímulo às economias rumo aos ODS. Em evento para a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, neste 5 de junho, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um alerta sobre o estado crítico do planeta, destacando que o mês passado foi o maio mais quente já registrado na história. Mayra Lopes tem mais informações. This marks 12 straight months of the hottest months ever. Em uma mensagem com diversos apelos por ação, Guterres enfatizou que a humanidade está num momento decisivo na luta contra as mudanças climáticas, alertando que o planeta está próximo de ultrapassar o limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius. Ele enfatizou a importância de lidar com o aumento das emissões de carbono e avaliou que, embora a necessidade de ação global seja sem precedentes, as oportunidades de prosperidade e desenvolvimento sustentável também são grandes. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O chefe da ONU também fez menção ao recente desastre no Brasil, onde inundações arrasaram diversas partes do Rio Grande do Sul. O mundo tem 18 focos de crise de insegurança alimentar extrema que poderão enfrentar uma tempestade de fome. Uma nova publicação de agências humanitárias destaca que é possível reverter o problema com ajuda urgente. O relatório conjunto de alerta publicado nesta quarta-feira pela FAO e o PMA ressaltam que vários pontos críticos de fome estão na África. O estudo aponta, entretanto, que o receio é que a fome persista em áreas de conflito, como a faixa de Gaza e o Sudão, aumentando o risco de novas emergências em nível regional. O relatório de alerta prévio cobre 17 países e o grupo composto por Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbábue. Já no Mali, territórios palestinos, Sudão e Sudão do Sul, o nível de alerta é o mais alto e exige atenção mais urgente. A publicação passou a incluir o Haiti, também em meio à escalada da violência e das ameaças à segurança alimentar. Para a diretora executiva do PMA, Cindy McCain, uma vez declarada a fome, já seria tarde demais, porque muitas pessoas já teriam morrido. Ela mencionou o caso da Somália, que em 2011 teve metade das 250 mil pessoas mortas antes que a fome fosse oficialmente declarada. Os países em desenvolvimento enfrentam a pior perspectiva econômica em mais de uma geração. As declarações foram feitas nesta quarta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, na primeira reunião de líderes do Plano de Estímulo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No evento participaram chefes de Estado e governos de países como África do Sul, Brasil, Canadá, Espanha, França, Índia, Itália, Jamaica e Quênia. Guterres defendeu que o financiamento é o que estimula o desenvolvimento, sendo preciso garantir imediatamente que os países não sejam forçados a ficar sem nada. A meta do primeiro encontro é fazer avançar os esforços para colocar os países de volta em um caminho de desenvolvimento sustentável. Este 5 de junho marca o Dia Internacional de Luta contra a Pesca Ilegal, com ações em favor da sustentabilidade para reverter a perda de 1/5 do total de peixes capturados com esse tipo de atividade. Mais detalhes com Eleutério Gavani. As Nações Unidas estimam que entre 11 e 26 milhões de toneladas do produto são perdidas a cada ano devido a atividades de pesca ilegais, não declaradas e não regulamentadas. O valor econômico envolvido oscila entre 10 a 23 bilhões de dólares. A data pretende aumentar a consciência pública em favor da mudança da atual realidade de práticas insustentáveis e muitas vezes criminosas que são prejudiciais ao bem-estar e a sustentabilidade do planeta. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavani. A constatação da ONU é que esforços internacionais visando garantir a sustentabilidade da pesca estão sendo seriamente comprometidos por atividades ilegais não declaradas e não regulamentadas. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais.
E chegou a hora do nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que os tribunais dos Estados Unidos estão sendo usados contra o ex-presidente Donald Trump. O presidente Vladimir Putin disse nesta quarta-feira que a Rússia não se importava com quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Por isso, provavelmente, não mudaria nada para Moscou, mas ele disse que o sistema judicial dos Estados Unidos da América estava claramente sendo usada em uma batalha política contra o ex-presidente Donald Trump. A invasão em grande escala de Putin à Ucrânia em 2022, que ele lança como um movimento defensivo contra a OTAN, em expansão liderada pelos Estados Unidos da América, viu os laços entre Moscou e Washington caírem para seu nível mais baixo desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Falando com editores de mídia estrangeiros em um fórum econômico em São Petersburgo, Putin acusou o governo Biden, o maior fornecedor de equipamentos militares para a Ucrânia, de cometer erro após erro, algo que ele alegou estar queimando o sistema político e a liderança global dos Estados Unidos da América. Basicamente, não nos importamos quem ganha, disse Putin, quando perguntado pela Reuters se ele acreditava que o resultado da eleição dos Estados Unidos da América faria diferença para Moscou. Para nós, não achamos que o resultado final tenha muito significado. Trabalharemos com qualquer presidente eleito pelo povo americano. Chamando o titular Joe Biden de um político previsível da velha escola, ele disse que Moscou não se intrometeria na política doméstica dos Estados Unidos da América, algo de que foi repetidamente acusado no passado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. A presidência anterior de Trump havia prejudicado as relações Estados Unidos-Rússia, disse ele, e era difícil dizer se seria diferente desta vez se ele ganhasse a votação em novembro. Nunca tivemos nenhum vínculo especial com o Sr. Trump, mas o fato é que, como presidente, ele começou a impor sanções maciças à Rússia. Ele se retirou do tratado sobre mísseis de médio e curto alcance, disse Putin. Para dizer, estou falando com bastante sinceridade, que acreditamos que, após as eleições, algo mudará em relação à Rússia na política americana. Eu não diria isso, achamos que não. Achamos que nada realmente sério vai acontecer. Putin, no entanto, não descartou uma mudança de política se, como ele disse, Washington começasse a olhar para seus próprios interesses nacionais. Ninguém nos Estados Unidos está interessado na Ucrânia. Eles estão interessados na grandeza dos Estados Unidos, que estão lutando não pela Ucrânia e pelo povo ucraniano, mas por sua própria grandeza. Mas se a futura administração mudar seu vetor de definição de metas e ver o significado de sua existência, seu trabalho no fortalecimento dos Estados Unidos por dentro, fortalecendo a economia, as finanças, construindo boas relações no mundo, então algo pode mudar, disse ele. O líder russo também disse que estava claro, no entanto, que o sistema judicial dos Estados Unidos da América havia sido aproveitado pelos rivais políticos de Donald Trump para tentar prejudicar suas chances eleitorais, uma estratégia que Putin disse que não parecia estar funcionando.
eles estão se queimando por dentro, seu Estado, seu sistema político. É óbvio em todo o mundo que a acusação de Trump, especialmente no tribunal, sobre acusações que foram formadas com base em eventos que aconteceram anos atrás sem provas diretas, está simplesmente usando o sistema judicial em uma luta política interna, disse Vladimir Putin. É isso aí. Vladimir Putin, que foi acusado já aqui pela inteligência norte-americana de ter interferido na eleição do presidente Donald Trump quando ele ganhou o seu primeiro mandato. Então, essa informação, eu fico por aqui e deixo o meu forte abraço a todos. E o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Fala, Rossi! Alô, amigos de Bichos Tagarelas, Renato Rossi aqui da hoje agora está semi-alagada. Porto Alegre já completa mais de um mês de enchente e acho que vamos ficar assim para sempre, né? Porque quando começa a esvaziar a cidade, aí uma bomba de refluxo estraga, aí cai mais um pedaço do dique, e tem um dique que separa o bairro Sarandi com mais de 100 mil moradores, é um bairro de classe média baixa, o Sarandi. Esses bairros periféricos, como tem em São Paulo, qualquer cidade do Brasil. Só que Sarandi tem uma diferença, ele foi evoluindo, até pela força de seus moradores, no sentido de gente empreendedora que foi abrindo empresas, pequenos negócios, salões de beleza, estéticas, lojas de tecidos, fabricação de tecidos, fabricação de produtos industriais. E o bairro foi criando, de uma classe média baixa, foi adquirindo em determinadas áreas um status melhor econômico. E as pessoas também melhoraram suas residências, tudo. Bom, esse bairro com 100 mil habitantes, ele ficou completamente debaixo d'água. Foi 80% do bairro, as casas ainda estão totalmente alagadas. A água, na parte mais funda do bairro, o bairro ele tem uma certa caída em direção ao dique, ele fica numa terra mais baixa ainda. O dique separa as águas do rio Gravataí deste bairro, e este dique é um dique de argila que falhou miseravelmente na enchente. Ele teve várias fissuras, e até domingo passado eu estava com o Carjan, eu acho que eu vou ficar para sempre com esse carro da Renault, que me emprestaram, e aconteceu uma coisa estranhíssima, né? Eu não consegui devolver o carro porque a revenda tinha sido praticamente destruída pela enxurrada, pela subida violenta das águas, já que a revenda da Renault fica numa rua chamada Souza Reis, onde tem um polo automotivo importante em Porto Alegre. Como tem polos automotivos em determinados bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade brasileira tem seus polos automotivos. E ali tem um número muito grande de revendas de marcas como Land Rover, Jaguar, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Fiat, Citroën, Renault, quer dizer, está tudo concentrado nessa, tornou-se uma rua fashion, essa Souza Reis, que vai desaguar é um bom nome para um aeroporto que virou água, né? Que é o Salgado Filho, hoje é um lago, o Lago Salgado Filho, né? Tem de tudo lá, tem na pista, na ex-pista tem um laguinho lá, se encontra pato, capivara, todos os animais que não são, evidentemente, animais voadores, né? Inclusive também tem garças, tem também bichos que voam. Então, um negócio apavorante, né? Porto Alegre está usando aeroporto militar ali em Canoas, né? Tem que repartir os viajantes, tem que fazer uma maratona, tem que ir para um shopping ali na cidade de Canoas, que é perto de Porto Alegre, é colada. Muita gente mora em Canoas e trabalha em Porto Alegre. Canoas também ficou praticamente totalmente um lado de Canoas, que a Canoas é repartida pela BR-116, e um lado de Canoas ficou completamente inundado, né?
Então, realmente são visões muito chatas, né? E mais chato ainda, até mais uma vez vou falar a vocês que pensem algumas vezes antes de vir a Porto Alegre, se vocês vierem de avião, vão passar um trabalho bem grande para fazer transbordo de ônibus, vão entrar numa rodovia que é completamente tomada por ônibus, carros, caminhões, a BR-116 está mais tumultuada ainda agora com a enchente. Para vocês, então, vão ter que sair de um shopping, o Shopping Canoas, vão atravessar a rodovia para chegarem no aeroporto militar, que é do outro lado da rodovia, né, que é o aeroporto que até agora é usado por aviões da Força Aérea Brasileira, sendo desde o jato supersônico, aviões de transporte. Agora reparte a sua área física, que não é das maiores, com passageiros de voos comerciais. Amigos, tem tudo para dar errado, né? Realmente é um negócio muito confuso, difícil, inclusive você estabelecer um cronograma de voos no aeroporto militar, mas é o que se tem, né? Porque já foi comunicado que o aeroporto Salgado Filho, que é de uma empresa alemã, a Fraport, que administra aeroportos no mundo, ele vai ficar pronto somente lá por dezembro, né? É um negócio verdadeiramente surrealista. Uma grande capital do Brasil, é grande na sua força econômica, é grande na sua força cultural, tradicional, né? Nós temos uma cultura muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, uma forte herança cultural, e temos ainda aqui Porto Alegre como um ponto de entrada para uma zona que é frequentada por toda a América Latina, até pelo mundo, que é a cidade de Gramado, da Serra Gaúcha, que é também a porta de entrada para uma região belíssima de montanhas aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu diria que Gramado, infelizmente, está indo no mesmo caminho da bela Campos de Jordão, onde eu muitas vezes parei lá, mas bota muitas vezes nisso. No entanto, hoje é uma cidade verdadeiramente insuportável devido à especulação imobiliária, à ânsia de tornar a cidade uma cidade fashion, onde os ricos de São Paulo desfilam com seus carrões. É uma encheção de saco só, virou um negócio insuportável. A última vez que eu fui a Campos do Jordão, achei um saco aquilo lá. Eu estava sempre ali, né? Também eu não posso reclamar muito, que eu frequentava também o Capivari ali, que é a zona central, super fashion, né? Aqueles carrões, né? Todo mundo bem vestido. Ali é o capitalismo brasileiro que se expõe, né? É gente com muita grana que frequenta. Gramado não chegou a esse ponto, mas já está uma cidade também, em muitos aspectos, metida besta, né? Muitos lugares sofisticados, caríssimos, que exclui as pessoas de uma classe média, atendem somente ricos. E você já entra lá meio com um cara de classe média, já não é muito bem tratado, entendeu? Cuidado de pedir o prato, porque não vai pedir um bife com 2 ovos e batata frita, que você vai ser expulso. 2 gaúchos vão pegar você, vão jogar no primeiro lago aí que tiver ali em Gramado, né? Não, aí já é demais, aí lembra coisa até do... Lembra coisas... Me lembrei agora uma coisa muito antiga na história brasileira, quando começava a violência policial, quando começava a violência do Estado. Eu me lembro de um escândalo com o Carlos Lacerda, que acusaram aquele governador, que foi governador do Rio de Janeiro, um extremista de direita, que ele jogava os mendigos do Rio de Janeiro no tal de Rio Guandu, né? Isso foi lá pela década, acho que foi pela década de 50 para 60, um negócio antigo. Bom, voltando aqui o que eu falar para você, só para encerrar meu papo, as coisas aqui continuam muito confusas, muito difíceis. Como eu disse, tem que pensar várias vezes antes de vir para o Rio Grande do Sul, se não estiver negócios. Não que o gaúcho não é japonês, que não gosta de turista, né? Nós adoramos receber pessoas de fora. O gaúcho é tremendamente hospitaleiro. E não é por aí, é que realmente a condição ainda está muito ruim, a condição da cidade, a condição de estradas, a cidade ainda praticamente funcionando, metade que não foi alagada, metade que é alagada, né? Porque é uma cidade de altos e baixos, com a parte alta, a parte baixa. Na parte alta, a não ser as vilas periféricas, também as favelas de morros que já tem em volta de Porto Alegre, provocando também deslizamentos, que são invasões fora da lei.
grilagem de terras, né? Às vezes a terra é grilada que essas tipo de milícias vendem as terras para outros ou alugam. É um negócio, até porque esses bairros periféricos, como o próprio Sarandi que eu citei agora, embora tenha todo um lado familiar, ele tem lá um crime organizado violento, que foi agora enfrentado, inclusive, pelo Exército Brasileiro. Alguns militares da área de salvamento, com paraquedistas de salvamento, que eu falei com um grupo de paraquedistas, me falaram que ficaram realmente temerosos quando entraram no Sarandi, no Maitá e outros bairros periféricos alagados, que aí eram dominados por facções e as facções estavam a fim de enfrentar os militares do Exército. Acabaram não enfrentando, mas eram ouvidos à noite tiros esporádicos que vinham das áreas alagadas, o que tornava ali a vida dos salvadores correndo um risco imenso. E os caras lá, a bandidagem armada de AR-15 para cima, né? Que o crime organizado está em todos os lugares do Brasil. Então, é impressionante como também uma catástrofe climática desarranja tudo, né? É uma desagregação social, porque aparece também o rescaldo e aí aparece o grande prejuízo, o desespero das pessoas ao voltarem para suas casas e não encontrarem nada, e as casas muitas vezes foram pilhadas, roubadas, como está acontecendo. E principalmente numa cidade que é gozada, ela está na confluência de 5 rios e ninguém pensou, nenhum administrador pensou que o clima do mundo mudou, que as coisas estão muito mais agressivas e violentas, que existe um aquecimento global. E hoje ainda eu ouvia na rádio, com surpresa, um tal de professor da universidade, não sei aonde, deve ser uma universidade fundada pelo Elon Musk, que tem como professor emérito Steve Bannon, né? Deve ser alguma faculdade supremacista nos Estados Unidos da América, né? Porque o cara fez um discurso numa rádio absolutamente demagógico, negacionista, falando só em climas e na época do Pleistoceno, depois virou Galeno, depois veio o Anteno e coisas assim de o cara foi para milhares de anos atrás para explicar os ciclos naturais da natureza, que não tem nada disso. O cara errou completamente, né? Porque atualmente não é nada de ciclo natural, é antinatural, é man-made, é feito pelo homem. Basta ver uma magnífica matéria sobre isto, sobre um grupo ambientalista inglês, com sede na Inglaterra, que é de comprometimento com a defesa ambiental, que eles fizeram um trabalho fantástico sobre justamente o que causa, né? Quais foram as causas dessas enchentes, causas que não são históricas, são recentes, são causas que vêm justamente do homem, causas que vêm da poluição ambiental. Uma matéria maravilhosa, eu li porque meu amigo Marçal me manda tantas revistas, jornais, para mim aquilo ali é o melhor passatempo que eu podia ter na minha vida, né? Já que eu leio há 60 anos que eu estou grudado na leitura, né? Isso eu aprendi com meu pai, né? Que era um leitor voraz, um homem de negócios que ao mesmo tempo tinha esse lado de ler muito e me deu esse amor pela leitura. Eu troco qualquer coisa pela leitura, né? Mas leio de tudo, né? Só não estou lendo no momento revista gay nem pornô para não ter influências estranhas, né? De repente o cara adere, né? Então tem que ter um certo cuidado. Tô brincando que eu jamais seria um cara. Pornografia eu acho um saco, eu acho lixo, né? Mas eu tô falando negócio de gay porque eu não quero ser tomado por um cara homofóbico, né? Longe de mim, né? Aliás, tenho visto aí ataques ao governador aqui que são verdadeiramente asquerosos, né? Que pintam no Facebook, principalmente. O Facebook é um lixo, né? Em muitos aspectos, né? É muita gente falando besteira nesse Face. Aí os ataques são os mais agressivos possíveis, porque o cara é homossexual, né? Mas tem centenas de milhões de homossexuais no mundo. Deixa as pessoas serem felizes com quem quiserem, né? Então eu brinquei agora, mas eu me penitencio porque não gosto de fazer brincadeiras com tom sexual da sexualidade das pessoas, né? Então, amigos, o negócio aqui não tá fácil. Vocês veem que eu tô falando pouco de automóvel.
porque ainda estou muito impactado. E hoje, ao menos, eu testei novamente um carro excelente prestado pela Volvo, um Volvo iX30, só para ter, mais uma vez, reforçar minha certeza. A solução está aí, da descarbonização. Vamos parar de falar em hidrogênio e outras frescuras. Hidrogênio é coisa de japonês, de Toyota, que não tem carro elétrico. Então eu fico lá, os japoneses, fazendo onda, porque eles dominam o hibridismo, motor elétrico, motor a combustão. Carro hidrogênio não está no futuro. Não vai ter. Bem, acabou-se o que era doce, infelizmente, acabou-se, e nós gostaríamos de agradecer o Cielito Rebelato Júnior, publicitário, que edita o Bichos Tagarelas, ao Ricardo Egg, diretor, produtor e tudo que você imagina no Bichos Tagarelas. Também agradecer ao comentário do Renato Rossi, do Carlos Kaminski e da nossa parceria com a Rádio ONO. Também agradecer a você, ouvinte, pela audiência. É fundamental a audiência de vocês. Avisem para os seus parentes que o Bichos Tagarelas está aqui. Avisem para os amigos, inimigos, para quem você gosta ou não gosta, mas precisamos da sua audiência, precisamos das suas críticas para melhorar este programa. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, o meu programa preferido, onde temos a Leila Rosa, nossa musicoterapeuta. Até amanhã.